Olá pessoal, hoje eu venho trazer essa questão aqui de trigonometria. Vocês vão ver que ela é simples, porém aqui tem um ponto aqui a tomar atenção. Alguns já devem ter percebido, outros não, e a gente vai resolver. Tá legal? Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Então vamos lá. Dado que seno de alfa é igual a 0,6, calcule cosseno de alfa, tangente de alfa, supondo para primeiro quadrante, para segundo quadrante, para terceiro quadrante, para quarto quadrante. Vamos lá. Primeiramente, nós temos duas equações, duas relações que a gente vai usar e que são fundamentais para esse problema. Quais são? A primeira, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Essas duas, eu sou meio contrário de ficar decorando a fórmula por decorar simplesmente. Mas essas duas aqui é importantíssimo que a gente tenha de cabeça, tá? Porque delas saem quase todas as outras. Então, quais são as fórmulas de trigonometria que eu tenho que decorar? Essas duas. As outras que tem depois, cotangente, cossecante, papapá, dessas aqui a gente consegue ir mexendo e chegando lá, tá? Então, essas aqui são as relações e vamos resolver. O seno de alfa é 0,6. Se eu jogar o seno de alfa aqui, eu calculo o cosseno de alfa. Então, usando essa equação aqui, eu vou ter que seno de alfa ao quadrado, 0,6 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 0,6 ao quadrado é a mesma coisa, eu vou fazer aqui no canto, que 6 sobre 10 ao quadrado. Quando você tem uma divisão elevada ao quadrado, o que é que eu faço? Eu levo ao quadrado em cima e embaixo. Então aqui dá 36 sobre 100, ou seja, 0,36. Nesse caso foi mais fácil do que armar a conta e fazer. Numa prova isso aí ajuda bastante. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos 0,36, que dá 0,64. Então, esse cosseno, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, o cosseno de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 0,64, com um porém, mais ou menos. Porque tanto mais raiz quadrada de 64 como menos raiz quadrada de 64 ao quadrado darão 0,64. Então eu posso ter o cosseno positivo ou negativo. Aqui depois a gente vai destrinchar, tá bom? Isso aqui então dá, olha só, a mesma coisa. 0,64 é 64 sobre 100. Quando eu tiro a raiz quadrada disso, a raiz quadrada da divisão é a divisão das raízes quadradas. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 64 dividido pela raiz de 100. Ou seja, 8 dividido por 10. 8 dividido por 10 tem o prazer de ser 0,8. Isso aqui foi só cálculo auxiliar, tá bom? Ok. Então, eu já achei que o cosseno de alfa pode ser mais ou menos, eu não tinha colocado e vocês nem me avisarem, mais ou menos 0,8. Tá, tangente de alfa. Então, agora pegando tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Vamos lá. Seno, 0,6, positivo. Cosseno pode ser mais ou menos 0,8. Ora, se aqui for mais e aqui for mais, vai dar mais. Se aqui for mais e aqui for menos, vai dar menos. Então, esse sinal aqui vai dominar o sinal da tangente. Então, ele vai ser mais ou menos 0,6. Multiplica por 10 em cima e embaixo, vai dar 6 dividido por 8. Divide por 2 em cima, dá 3. Divide por 2 em cima e embaixo, dá 4. Isso aqui dá mais ou menos 3/4. Fazendo a continha rápida aqui, 3 dividido por 4, daria 0,75, mas vamos fazer ela. 0, aí embaixo 0, coloco 0, 30 dividido por 4.
dá 7. 7 vezes 4, 28 para 30 dá 2. Coloca um 0, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, resto 0. Então isso aqui dá 0,75 mais ou menos. Então, nas soluções em que o cosseno for positivo, a tangente vai ser positiva. Quando for negativo, vai dar negativo para esse valor aqui, ok? Então agora a gente precisa olhar isso aqui no ciclo trigonométrico e é rapidinho, tá? Então com o ciclo trigonométrico aqui, a gente marca o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Primeiro aqui, segundo aqui, terceiro aqui e quarto aqui. Olha só, nesse primeiro quadrante, se a gente for fazer aqui, a gente mostra que no eixo vertical é onde são projetados os senos. Então, todo esse eixo aqui é onde vem a medida dos senos. E aqui no horizontal vem a medida dos cossenos. Então, por exemplo, um arco qualquer que eu tivesse aqui, vai na mão mesmo, tá? Ó, o seno seria esse pedaço aqui e o cosseno seria esse pedaço aqui, por definição, tá legal? Então, o seno é sempre no vertical e o cosseno é sempre no horizontal. Então, primeiro quadrante, o cosseno é positivo, porque está sempre à direita do zero, né? E o seno também é positivo. Então, para o primeiro quadrante, aí começam as respostas. Para o primeiro quadrante, eu tenho cosseno de alfa igual, ele tem que ser positivo, então é o mais 0,8, tá? 0,8. E a tangente de alfa vai ser também positiva, porque vai ser positivo dividido por positivo, vai dar positivo 0,75. Para o segundo quadrante, o que acontece? O seno ainda é positivo, né? É o próprio 0,6, e o cosseno passa a ser negativo, porque ele está à esquerda. Então, o cosseno de alfa é igual a menos 0,8, e a tangente de alfa vai ser menos 0,75, porque aqui ficaria 0,6 dividido por menos 0,8, vai dar o negativo. Beleza. Agora é que está. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante seria aqui, o cosseno é negativo, eu poderia colocar já que o cosseno aqui é menos 0,8, mas qual é o problema? O problema é que no terceiro quadrante, o seno também tem que ser negativo. E eu já disse no enunciado que o seno é positivo. Então não existe resposta para o terceiro quadrante e de forma idêntica não existe para o quarto quadrante, porque é o mesmo caso. Se eu tiver aqui, a projeção do seno vai ser negativa. Então, resolvida a questão para primeiro quadrante, para segundo quadrante e terceiro quadrante, não tem como resolver. Coloca aí depois nos comentários se você já tinha percebido isso logo no início, que só precisava fazer os dois primeiros, tá legal? E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal ativando as notificações para você ser avisado de novos vídeos legais como esse aqui, tá legal? Um grande abraço!